Sérgio Moro. Olho no olho, hein, Sérgio Moro? Eu o desafio a dizer em quais páginas da sua sentença estão as provas da denúncia que o Ministério Público ofereceu contra o Lula. Cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Senhores do TRF4, 3 desembargadores. Vocês 3. Eu faço o mesmo desafio. Eu não quero saber o que vocês pensam do Lula. Eu quero saber em quais páginas, vocês também nunca me disseram, porque eu já fiz esse desafio também, em quais páginas vocês acharam as provas. Eu já desafiei o juiz do TRF4 provar qual é o crime que eu cometi neste país. Bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Em outro vídeo, o ex-ministro conta como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com poucas exceções, como o Banco Central. Então, o presidente Lula, que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, disse ao juiz Sérgio Moro que foi orientado pelo ex-presidente Lula a destruir provas de crime para não ser descoberto pela Lava Jato. Léo Pinheiro disse ainda que Lula sempre foi o verdadeiro dono do triplex do Guarujá.
O ex-presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, chegou para depor na sede da Justiça Federal em Curitiba no início da tarde. O sócio da construtora OAS cumpre pena na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense. Léo Pinheiro disse que o apartamento triplex no Guarujá sempre foi do ex-presidente Lula. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Léo Pinheiro falou ainda da dificuldade de vender o imóvel, caso Lula recusasse as melhorias. O apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado, ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento, porque ele era muito personalizado. O ex-empreiteiro descontou o valor das propinas para evitar prejuízos à OAS. Eu avisei ao João Vacari, eu não posso continuar, um investimento muito alto. O senhor tem ideia, só para esclarecer um pouco mais o que eu estou dizendo, mesmo não tendo sido perguntado, o lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só, e eram 100 e tantos. Então tinha que ser dada uma solução, e foi dada a solução. A OAS Empreendimentos não teve prejuízo na reforma porque foi paga através da RENEST, da obra da Petrobras, do encontro de conta dela e de outras obras. Houve apenas o não pagamento do que era devido, de propina. Lula é acusado de receber o apartamento como parte da propina para facilitar contratos da OAS com a Petrobras. O ex-presidente da OAS disse ainda ao juiz Sérgio Moro que depois de iniciada a Operação Lava Jato, ele e Lula se reuniram para tratar do assunto. Nesse encontro, Léo Pinheiro contou que foi surpreendido com um pedido do ex-presidente: destruir provas que pudessem incriminá-lo. O presidente textualmente me fez a seguinte pergunta: Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Em depoimento, ex-engenheiro da OAS, Paulo Gordilho, disse que o triplex em Guarujá foi reservado ao ex-presidente Lula. Paulo Gordilho foi apontado pela empreiteira como o engenheiro responsável pela reforma do apartamento atribuído ao ex-presidente Lula. Para os investigadores da Lava Jato, essa foi uma forma de o petista receber vantagens indevidas da OAS. Mas como é que o senhor tinha esse conhecimento de que o apartamento estava reservado, aquele apartamento estava reservado ao presidente Lula? Isso todo mundo sabia na OAS. Na OAS Empreendimentos? Não é reunião de diretoria. Em 2011, por aí. Foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente aqui. Gordilho disse que foi com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a São Bernardo do Campo, mostrar a Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, projetos de reformas do sítio de Atibaia e do apartamento. A propriedade do sítio, também atribuída a Lula pelos investigadores, é alvo de um outro inquérito em que o ex-presidente é réu. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar. Porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. Primeiro dos 3 juízes a votar sobre os recursos contra a sentença da primeira instância no caso do triplex foi o desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele é o relator do caso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O desembargador manteve a condenação do ex-presidente Lula e aumentou a pena que tinha sido dada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Gebran Neto considerou que Lula era o garantidor do esquema em que houve prática de crimes de corrupção. A corrupção passiva perpetrada pelo réu difere do padrão dos processos já julgados relacionados à Operação Lava Jato
em relação aos servidores da Petrobras. Não se exige a demonstração de participação ativa do Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para a nomeação e manutenção de agentes públicos em cargos chaves para a organização criminosa. É possível afirmar um juízo de certeza quanto à ocorrência desses fatos e o contexto em que se deram os crimes de corrupção ativa e passiva. Em seu voto, o relator Gebran Neto afirmou que houve pagamento de propina a Lula e que há provas testemunhais e documentais contra o ex-presidente. A cristalina comprovação da capacidade de influência do ex-presidente no processo de nomeação dos agentes políticos na Petrobras e sua ciência a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa com relação a isso, a clara delineação dos bastidores de indicação e os movimentos de agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de confiança que pudessem levar adiante o projeto de financiamento político. O tema foi muito bem abordado na sentença. Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras. Por tudo isso, e todo mais que consta nos autos e foi anotado na sentença, há prova documental e testemunhal a respeito da participação do Grupo OAS, representado por seus principais dirigentes, no esquema de corrupção para direcionamento da contratação da Petrobras e no pagamento de propinas a agentes políticos e políticos, nos casos especial dos autos, a dirigentes do Partido dos Trabalhadores e, em especial, por ordem, determinação ou orientação do presidente Lula como mantenedor/fiador desse esquema de corrupção. Em seguida, o desembargador Gebran Neto falou sobre as provas que ligam Lula ao apartamento triplex de Guarujá. Luiz Inácio Lula da Silva teria pago parte por um apartamento simples, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 2009, o apartamento 64A triplex sem que fosse cobrado qualquer acréscimo. Posteriormente, em 2014, o apartamento passou por benfeitorias, a cargo do Grupo OAS, para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o Ministério Público o valor da vantagem devida R$2.424.991. Em razão dos fatos, Luiz Inácio responde por crime de corrupção. Me parece extremamente relevante o fato de ter havido uma visita no início de 2014, posteriormente serem realizados projetos, os projetos estão nos autos, todos eles assinados pelo Roberto Moreira, a apresentação, segundo essa testemunha, segundo este réu, e também segundo Léo Pinheiro, de que os projetos, houve essa visita em São Bernardo de Campos, na residência do ex-presidente e da ex-primeira-dama, e que houve aprovação, e me parece muito singular que depois houve uma segunda visita para verificar as reformas. Equivale a dizer, esse fato ganha robustez, aos meus olhos, tendo em vista que ele dá corroboração a muito daquilo que já foi dito anteriormente. Não é crível que a construtora canalizasse tantos recursos apenas como forma de tornar o negócio mais atrativo. Os gastos, inclusive, extrapolam o próprio valor do mercado do bem. Não se cuida, pois de reforma decorativa, mas sim de características de personalização para um programa de necessidades específicos. Sobre a titularidade do triplex. Para além daquilo que já restou exposto, há outros elementos que confirmam as declarações prestadas por correios, testemunhas e colaboradores. A questão relativa à titularidade e à reforma, como se deu sua aquisição e o custeio das reformas, deve ser compreendida segundo as provas carreadas aos autos e a linha de desdobramento causal dos fatos e a percepção daquilo que restou apurados nos autos, na linha do que ensina a Malatesta. É o conjunto dos elementos probatórios, diretos e indiretos, que conduzem a um juízo seguro sobre os fatos imputados, havendo prova acima de dúvida razoável quanto à destinação do imóvel. O relator do caso no TRF afirmou que o crime não passa recibo, mas que neste caso as provas apontam quem é o corrupto e quem é o corruptor. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para o 64A, estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram arcados pela OAS. Sobre a transferência, transcrevo um trecho de depoimento de Léo Pinheiro,
que em perguntas da defesa reafirmou que a transferência ou a entrega das chaves não ocorreu exatamente porque Léo Pinheiro foi preso em novembro de 2014. Inevitável a conclusão idêntica em relação a José Aldemário Pinheiro, pois se de um lado tem-se o corrupto, de outro lado tem-se o corruptor. A denúncia não se baseia em suposta relação direta entre os valores utilizados para o pagamento de propina e os contratos da Petrobras. O liame pretendido pela defesa inexiste e seria até mesmo irrelevante, pois não se perquire a respeito da origem dos recursos para fazer frente ao apartamento e aos respectivos gastos da personalização. Havia um caixa único e dele eram pagos os agentes políticos. Crimes dessa espécie não passam recibo e, em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos, tampouco para a prática de um ilícito. Ainda que o objeto do pedido seja lícito, o bem jurídico tutelado, a administração pública, permite a criminalização da conduta do agente. O segundo a votar foi o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, que também é presidente da turma. Em seu voto, Paulsen disse que a corrupção foi encoberta por dirigentes da Petrobras para garantir um esquema de favorecimento ao governo. Essa prática das empreiteiras seria cobertada por dirigentes da Petrobras, nomeados e mantidos nos cargos justamente para que percentual desses contratos retornasse na forma de propina aos partidos políticos e às pessoas a eles vinculadas, dando lastro financeiro às atividades partidárias, assegurando apoio ao governo e enriquecendo os corruptos. Paulsen ressaltou que a lei está acima de todos, mesmo de um ex-presidente da República. Se espera de quem assume tal cargo uma conduta correta, um exemplo, uma postura de servir ao país e não de servir-se deste. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador Leandro Paulsen também ressaltou que o julgamento foi pautado pela imparcialidade, sem considerar quem são os réus. O julgamento é realizado por juízes togados, com formação e experiência para atuar com equidistância e imparcialidade e orientado pela estrita aplicação do direito ao caso concreto mediante criteriosa análise dos fatos. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. O desembargador disse ainda que as provas não deixaram dúvidas da culpa do ex-presidente Lula. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. Segundo o desembargador, o triplex em Guarujá foi uma vantagem ao ex-presidente, abatida da conta de propina que o PT tinha com a OAS. O desembargador elencou 19 itens como provas numa lista que ia da letra A à letra T, para concluir que houve cometimento de crime. Porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso. Eu passarei direto ao ponto da conclusão do meu voto no que diz respeito a essa questão do triplex, e mesmo as conclusões, elas vão de A a T. Trarei aqui os fatos que restam demonstrados no processo e que permitem a formação de um juízo a respeito desse aspecto. Tenho que a prova nos autos, nesse episódio do triplex, demonstra o cometimento do crime. Paulsen acompanhou na íntegra o voto do relator, manteve a condenação do ex-presidente Lula e também ampliou a pena dele. O desembargador também concordou que a pena passe a ser cumprida
depois do julgamento dos recursos pelo próprio TRF4. O terceiro desembargador a votar, Vitor Laus, acompanhou os dois primeiros sobre a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e também o aumento da pena, como propôs o relator. Em seu voto, Vitor Laus começou elogiando procuradores, advogados de defesa e o juiz Sérgio Moro. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, há algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular, de tanto talento, de tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhes são submetidos à decisão e processamento. O desembargador disse que Lula, exatamente por ser o mandatário do país, tinha que ter tomado providências contra o esquema de corrupção, mas que, em vez disso, nada fez. Me refiro ao ex-presidente, naturalmente. Ou seja, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Evidentemente que de Sua Excelência era esperada uma postura absolutamente diferente, ou seja, ciente dos fatos que aconteciam em seu entorno, deveria ter tomado providências, nós sabemos disso. Assim não o fez, assim ficou em silêncio e, para além disso, como demonstrou a situação da unidade habitacional, auferiu proveito dessa situação. Ou seja, são fatos, como diz o vereador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido, devem receber, e assim foi o que pareceu ao Ministério Público Federal, o escrutínio de um processo judicial. Ao fim, Vitor Laus acompanhou o relator e formou unanimidade, 3-0 a favor da manutenção da condenação de Lula e pelo cumprimento da pena assim que os recursos possíveis da defesa sejam julgados no próprio Tribunal de Segunda Instância, o TRF da 4ª Região. Essa é a segurança que o colegiado, essa é a segurança que o tribunal tem de tomar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à crítica, está diante de provas que resistiram ao contraponto, ao embate ao longo da instrução. Fossem elas frágeis, fossem elas risíveis, não teriam resistido a esse embate, e resistiram. Portanto, se resistiram, restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Me propus a fazer uma síntese disso, já me estendi, me contaminei no bom sentido pela conduta de Vossa Excelência. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebran Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências. O julgamento dessa turma exaure a matéria de fato. Ou seja, o julgamento dessa turma põe fim à discussão acerca da matéria de fato. Ao analisar a dosimetria, ou seja, o tamanho da pena pelos crimes, o desembargador Gebran Neto aumentou o tempo de cadeia que Lula terá que cumprir, que tinha sido estabelecido na primeira instância em 9 anos e 6 meses de prisão. O desembargador aplicou uma pena maior por se tratar de alguém que foi presidente da República.
culpabilidade é o vetor maior da dosimetria da pena, e eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. É lembrar que a eleição de um mandatário, em particular do presidente da República, traz consigo a esperança de uma população e um melhor projeto de vida. Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados a trair os ideais republicanos, sem escudar por óbvio que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro. E aqui a motivação do crime extrapola os reflexos pessoais. A par da vantagem e benefícios próprios, censuráveis e graves, não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Depois dessa explicação, o desembargador Gebran Neto, como relator do processo, deu o voto sobre o tamanho da pena para Lula. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O relator concluiu o voto dele, determinando que Lula comece a cumprir a pena depois que os recursos possíveis sejam julgados no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta Corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos.